Vera Magalhães, mais honesta que a turma do Constantino. Chegou o dia. Caso Master fere, mas não mata Flávio. E Lula ganha fôlego curto. Enquanto tem setores da direita que cravam que Flávio já perdeu, que a única forma de ganhar a eleição é se Flávio abrir mão da candidatura para apoiar o Zema. Ô, galera que não vale nada. Enfim, aí a Vera Magalhães fala: o estrago não é o suficiente para inviabilizar o Flávio e obrigar o bolsonarismo a buscar um novo nome. Esta é a principal conclusão que se pode extrair da pesquisa extraordinária que o Datafolha realizou, menos de uma semana depois da divulgação de sua rodada regular, agora, depois de o caso já ser amplamente conhecido. A vantagem que Lula conseguiu abrir após uma semana extremamente negativa para o Flávio não é grande. Não é grande. E olha que, enquanto foi uma semana extremamente negativa para o Flávio, foi uma semana que o Lula já começou a colocar o pacote de bondade na mesa. E o pacote de bondade do Lula, né, e toda essa semana também do Flávio, não anula a rejeição ainda muito alta do Lula. Politicamente, o saldo da pesquisa, que era aguardada com grande ansiedade nos escritórios políticos e na Faria Lima, e Flávio segue vivo na disputa, embora manco. Bom, segue vivo, né? O que fica nítido a partir da pesquisa é que a polarização, que cientistas políticos como Felipe Nuno da Quest costumam classificar como calcificação, segue inabalada, mesmo depois do solavanco na candidatura bolsonarista. Ou seja, nem a percepção de que o candidato mentiu, mais coisas podem aparecer, e que sua vantagem nas pesquisas não era sólida, nada disso deu fôlego a outros nomes que tentam se viabilizar no campo do antilulismo. Caiado, Zema. Não vai. Fora livre. A dianteira que Lula conseguiu abrir não lhe dá nenhuma tranquilidade de deixar de conferir o retrovisor. As boas notícias para o Lula residem mais no fato de que ele superou seu pior momento logo após a data do Messias e viu cessarem as especulações a respeito de uma possível desistência de sua candidatura a um quarto mandato. A expectativa no campo do Lula é que a continuidade das investigações a respeito das transações de Flávio Paquito, aliadas aos resultados de uma linha de montagem de políticas eleitoreiras lançadas a toque de caixa nas últimas semanas, acabe ampliando a vantagem de Lula. Do lado de Flávio, as primeiras reações após a guarda da pesquisa foram de alívio. Eles consideram que o tiro desferido pelo campo adversário, que avaliam, foi antecipado justamente para tirar Lula de seu momento mais delicado. Isso aí não acertou o coração, no máximo o joelho do senador. E que o antipetismo segue como uma força motriz da eleição. Portanto, passada a tempestade, eles avaliam que Flávio vai recuperar o terreno perdido, uma vez que ficará claro que a candidatura não será trocada e que ele segue como o mais capaz de derrotá-lo no segundo turno. Aí vocês perguntam, mas será que devemos comprar? Porque esse discurso aí, não, vai tudo passar, vai tudo ficar de boa. Às vezes é o bolsonarista mentindo para si mesmo. Por mais que a Vera Magalhães está escrevendo aqui, né? Às vezes ela coletou essa informação com alguém da campanha, e ela só está colocando essa informação para frente. Como eu sei que você é bem questionador, timing do escândalo com Paquito foi bom para Flávio. Dará tempo de se recuperar. Quem diz é um filósofo, pesquisador de esquerda para valer, do Sebrap, lá do FHC, a turminha que gosta do Dia dos Soros. É o Marcos Nobre. Ele tá ali, ó. Embora a revelação das conversas entre Flávio e Paquito tenha afetado negativamente a campanha à presidência do filho de Bolsonaro, ela não será suficiente para impedir ele de chegar competitivo ao segundo turno das eleições de outubro. Além disso, o time da crise foi bom para o Flávio, porque dará tempo dele se recuperar, tem muito tempo até outubro, o que reforça a percepção que esse vazamento não foi feito pelo PT. E se fosse, não seria agora. Aí tem cheiro que foi interno. Flávio conta para isso com um novo ator da política brasileira na visão de Nobre, um partido digital. Este é o eixo central, né? O partido digital bolsonarista, falei que ele vai lançar, com a turma do Sebrap. E o que é esse partido digital? Aqui você tem que abstrair, né? As palavras, os termos, a visão de mundo desse cara, porque ele odeia o bolsonarismo. Mas no frigir dos ovos, gente, ele tá falando o seguinte: o Flávio vai muito bem, obrigado, por causa da tia do Zap. Por causa dos tios do churrasco, por causa dos primos aí. É basicamente isso. E tá ali, ó, a pergunta da entrevista. O fenômeno social hoje e como o senhor vê o futuro do bolsonarismo. E ele diz, ó: o bolsonarismo é um nome genérico para muitas coisas. É uma identificação política. Nossas mensurações dizem que entre 15% e 25% da população se identifica assim. O petismo até chega a mais de 30%. Esses dados dependem, claro, da formulação da pergunta, do contexto, etc. Mas dizer sobre o fenômeno como um todo é difícil. Hoje, o que sustenta o bolsonarismo é sua organização política, que se dá justamente pelo Partido Digital Bolsonarista. É dali que sai de tudo. Só que não existe um partido digital. Na cabeça dessa gente, é um movimento coordenado. Deixa eles acharem que é isso. Aí tá ali, né? E o que é isso?
Dentro do ecossistema digital da extrema-direita, tem uma organização partidária bolsonarista capaz de, em primeiro lugar, hegemonizar esse ecossistema digital e, em segundo lugar, hegemonizar o próprio fenômeno do bolsonarismo, indo além das pessoas que já se identificam com ele. A partir daí, esse partido paralelo compete nas eleições, são etapas. Minha compreensão. O que existe são pessoas que raciocinam, são pessoas que leem notícias. Aí quando um vê uma safadeza, alguma conspiração da imprensa, alguma mentira, as pessoas postam nas suas redes sociais, como a gente mostra aqui em vídeo, né? Eu pego os postagens das pessoas e falo, gente, olha o que fulano falou. Pega ali o que a pessoa falou, você mostra, aí você vê, isso aqui é interessante. Aí você compartilha, mais pessoas vêm, mais pessoas começam a escrever naquela linha, e daqui a pouco a verdade vai longe. Daí que vem a força do bolsonarismo. Mas essas pessoas teimam em achar que tem uma mega coordenação em hegemonizar o discurso e todos falarem a mesma coisa. Não. Só porque as pessoas compartilham conteúdo, de forma orgânica, vai crescendo. E, normalmente, o bolsonarista ele tem uma capacidade de ter um senso crítico mínimo. Pelo menos melhor do que o petista e muito melhor do que os jornalistas. Esse partido digital tem uma vantagem de não ser partido oficial e, assim, pode hackear os partidos tradicionais, colocando candidatos para concorrer por vários deles. Além disso, ele não precisa prestar contas ao TSE. Mas, por outro lado, tal qual um partido tradicional, ele é muito disciplinado, tem uma capacidade enorme de coordenação, mobilização e engajamento. Não tem nenhuma disciplina no bolsonarismo, zero, absolutamente zero. Coordenação é negativa. Agora, mobilização e engajamento. Segura as veias do zap, viu? Ei, diacho. Além de ter um programa político de fato, isso tem. Algumas ideias bem claras de pelo menos o que a direita não quer de jeito nenhum. Como é possível que Flávio Bolsonaro consiga reunir em 2 meses 30% das intenções de voto para a presidência? Porque ele não está partindo do zero. É o legado do Jair. Ele sai do partido digital bolsonarista que estava operando para sustentar o bolsonarismo. Pois é. É o que já escreveu na carta. Aí, velho. Era melhor se eu mandasse o Tarcísio. Minha vida ia ser mais fácil. Mas, sabendo como vocês são, vocês esperam de mim, né? Que a gente siga esse legado, siga na luta. Então vamos lá, velho. É o que tem. Vou apostar no povo. Lá vai eu já apostar no povo de novo. E cá estamos nós. Notícia da Globo. Se fosse de outro portal, acho que você podia se questionar. Mas você vai questionar a notícia da Globo falando sobre Lula. Eu acho que a Globo tem propriedade para falar do Lula. Campanha de Lula vê efeito Vorcaro em queda de Flávio no Datafolha, mas acredita em retorno de eleitores de direita para senador. Confirmando o que diz o Marcos Nobre, que Flávio tem tempo para se recuperar, e confirmando o que disse a Vera Magalhães. O próprio petismo sabe, e foi só a marolinha, olha lá, ninguém deixou de votar, ou vai deixar de votar no Flávio para votar no Lula. A gente comentou isso daqui, gente, no primeiro dia da confusão. Foi um tweet até do Pedro Cerise. Petista está feliz, achando que o voto do Flávio vai para o Lula. Me mostra uma pessoa que votaria no Flávio e agora vai votar no Lula. Enquanto o militante de internet e os maluquinhos que querem sabotar o Flávio vendo essa narrativa, o próprio PT sabe, mesmo após Lula abrir 4 pontos de vantagem, a pré-campanha de Lula vê com cautela a redução de intenções de voto no senador e acredita que parte dos eleitores que agora estão impactados pelas revelações ainda podem retornar ao senador até o fim da disputa presidencial. Dentro do comando da pré-campanha de Lula, a avaliação é que o voto que sai de Flávio nesse momento não vai para lugar nenhum e ficará um tempo na margem dos indecisos. É também um voto que até a eleição poderá virar abstenção. Petistas estão convictos de que é preciso mais trabalho para conquistar um eleitor que cogitou votar em Flávio e agora recua. Na avaliação da campanha, trata-se de um voto naturalmente anti-Lula e que não terá adesão automática ao petista. Por isso, governistas consideram que Flávio pode retomar o fôlego nas próximas semanas, conquistar parte desse eleitorado, a depender da narrativa que for construída sobre a relação com o Paquita ou mesmo do Dark Horse bancado com dinheiro do dono do Banco Master. E o que é que o Constantino e essa turma vem fazendo? Criar ares que Flávio é bandido, que Flávio é corrupto, que tá tudo de errado, dando material, inclusive, para os petistas. E do lado de cá, a gente está tentando explicar como a imprensa está sendo safada em pegar a casa do André Pociúncula e querer falar que era de Eduardo Bolsonaro e que era a mesma casa do mesmo fundo e que isso e aquilo outro. Uma notícia que não parava em pé. Pegar o áudio do Mário Frias, que o áudio do Mário Frias abona ele, porque tá ali, claro, fala, pô, isso é bom pro país, vamos mexer com mentes e corações. Tá falando sobre o futuro do país. O Mário falou, cara, isso aqui para o país será bom. O Mário tá falando dele, não tá falando de dinheiro, não tá falando de nada. Mas qual é a narrativa que a direita petista vem tentando criar?
Quem é que tá ajudando o Lula? É o Constantino, né? Junto com seus amigos, junto com os bradoquianos. Aí tá duro, né? A turma intergaláctica precisa parar e atrapalhar. A percepção do Lula, que é a percepção do Pedro Cerise, que é das pessoas que tentam analisar de forma honesta, também encontrou eco aí no Ruizão. Veio na mesma linha. Você disse que os rumores sobre a morte do Flávio Bolsonaro são exagerados, mas ele caiu nas pesquisas, né? Ele caiu nas pesquisas, vai ter data fora, provavelmente vai ter uma queda também. E, olha, algumas pessoas podem dizer assim, caiu o que era esperado, caiu abaixo do que era esperado, caiu acima do que era esperado, né? Mas ele, é aquela questão, quer dizer, ele cai, mas ele não viabiliza os outros nomes da direita. Ele não cai a ponto de abrir caminho para um Zema, para um Caiado, para essas figuras. Como é que você está vendo esse impasse da direita? O bolsonarismo é muito forte, né? Todo mundo subestima o bolsonarismo. Eles pensam que o bolsonarismo é um fenômeno aí de... Como é que a gente poderia dizer? Que é uma flutuação na opinião das pessoas. Não é assim. Você tem aí um bloco importante, né, de extrema-direita no país, que envolve vários setores da sociedade que são importantes. Envolve militares, envolve o aparato de repressão, envolve as igrejas evangélicas, envolve muita coisa. Eles têm um grande número de pessoas que fazem a propaganda do bolsonarismo. Eles têm um esquema de propaganda bem montado, não é uma coisa qualquer. É um movimento bem organizado, né? Por isso também que as pesquisas que deram a queda do Flávio Bolsonaro não deram uma queda catastrófica. Ele caiu as pesquisas, pelo menos, né? Caiu, estava no sétimo segundo turno empatado e agora você tem Lula com 6, 7 pontos de vantagem. Mas aí a pesquisa indica que o Lula teria subido na eleição, né? Que é estranho, porque o voto que o Flávio Bolsonaro perde não vai para o Lula, né? O voto que ele perder vai para outro candidato de direita. Você vê que o Ruizão ainda questiona o número da pessoa e fala, mas peraí, por que o Lula ganhou votos? Não faz nem sentido o Lula ganhar votos. Então essa diferença que o Lula abriu pode ser ainda menor. Ah, Ruizão, viu? Esse Ruizão tá demais, velho. Tá muito bolsonarista.